Olá, investidor. Esse vídeo aqui eu acho que você vai gostar porque ele é um compilado de tudo que a gente viu aí no curso, nos módulos. Ele é um resumão e apesar de eu falar bastante aqui do momento atual, você vai ver várias coisas ali sobre o mercado, sobre a atual inflação, como é que tá os indicadores do Bitcoin. Eu fui bem a fundo de como é que está o Bitcoin hoje, né? 2/5 de 2024. Nós acabamos de passar pelo halving de 2024, eu estou fazendo esse vídeo. Então eu dei bastante coisa do momento atual do Bitcoin, porém ainda assim, se você está vendo esse vídeo muito mais na frente, né? Eu não sei quando que você está vendo esse vídeo, ele ainda permanece bastante atual, porque tem vários conceitos aqui que nunca vão mudar, sobre o ciclo do Bitcoin, sobre algumas ferramentas aqui que eu observo, sobre essa questão da macroeconomia que eu falei nesse vídeo. Tudo isso não muda porque a história, apesar de ela estar sempre diferente, ela tende a responder de forma parecida. Tá? Os eventos econômicos e como os mercados reagem, eles tendem a sempre rimar e reagir de forma parecida. Então, eu não sei que ano que você está vendo esse vídeo agora, mas ele continua bastante atual, principalmente das ferramentas, do ciclo do Bitcoin e, obviamente, dos fundamentos que eu revisei nesse vídeo, tá? E vão continuar sempre muito atuais. Seja bem-vindo ao canal, eu sou Leandro Orsi. Aqui a gente tem planilhas, ferramentas para auxiliar você a investir melhor no mercado financeiro, parte de ações e aqui parte de criptomoedas. Tá? Investir melhor é você ter a sua estratégia e ter uma ferramenta para auxiliar no controle dessa estratégia, além da parte de declaração fiscal, né? As declarações de imposto de renda. Então, para isso, se você se interessa nesse assunto, não deixa de já se inscrever aqui no canal. E começando aqui o vídeo, introdução ao Bitcoin. Como que surgiu o Bitcoin, né? Eu falei que eu vou dar um apanhado dos fundamentos aqui do Bitcoin. Ele surgiu em 2008 como um protesto à crise financeira que a gente teve na época, a crise do subprime, onde a centralização, o sistema bancário, a falta de transparência do sistema bancário causou aquela crise na época. E esse tema ainda é atual? Porra, pra caramba, né? Você sabe como é que está hoje o nível de endividamento dos países. Se você não sabe, hoje o mundo inteiro, né, e não falando aqui de republiquetas, aqui países subdesenvolvidos, estou falando de Estados Unidos, Japão, os países estão extremamente endividados. Eu falei do Japão, até foge um pouco do tema, mas é um assunto que está bem no hype aí essa semana. O Japão está apanhando lá com a sua moeda, é uma questão um pouco específica ali do carry trade, mas eles precisam aumentar a taxa de juros lá no Japão para não desvalorizar o câmbio, para não desvalorizar o ien perante o dólar. E o que tem acontecido é que o Japão está sem saída. Eles precisam aumentar a taxa de juros, mas a dívida lá no Japão é de mais de 260% sobre o PIB do Japão. Então eles estão num beco sem saída. Da mesma forma, Estados Unidos, né, que já está com a taxa de juros elevada, hoje, para você ter uma ideia, metade do déficit dos Estados Unidos é só para pagamento de juros. Você pode vir aqui, ó, direto no site do Fed, o Banco Central Americano. Esse aqui é o custo da dívida, né? O pagamento de juros da dívida do país. Isso aqui está dando mais de 1 trilhão por ano. E essa tendência de desglobalização que a gente tem visto, né, esses conflitos que vêm ocorrendo, isso daí acaba sendo um ocasionador de inflação. Pensa que a tecnologia, a globalização, foi um movimento que diminuiu o custo dos produtos. O que a gente está vendo agora com essa desglobalização, isso daí tende a manter o mundo um pouco mais inflacionário. Agora, isso é ruim para os países? Sim, porém, pensa que com toda essa dívida, qual é a saída para eles pagarem essa dívida? É a própria inflação, né? Não é à toa que nenhum país tem meta de inflação zero. Eles têm ali aquela inflação que acaba corroendo o custo real dessa dívida. Pensa que aumentar a base monetária, né, a inflação vai ser uma forma de ele acabar conseguindo pagar essa dívida estrondosa. Agora que eu vi, eu estava na frente do gráfico, né? Esse aqui é o custo da dívida americana. Olha como ele acentuou aqui a partir de 2020, vocês sabem o motivo, né? Olha essa dívida aqui como cresceu. Isso daqui é o quantitative easing, que começou lá em 2008. Em 2008, após ali a crise, que começou esse movimento de afrouxamento, de estímulo econômico. Então, desde então, de 2008, quando a economia dá uma fraquejada, entra em recessão, Estados Unidos entra injetando liquidez. O que é isso? Estados Unidos, através, por exemplo, de compra de títulos da dívida, ele injeta dinheiro na economia, injeta liquidez. Isso daí faz a economia reaquecer, baixar a taxa de juros.
Porém, em segunda ordem, o que isso acaba causando? Acaba aumento monetário, inflação, isso daí você não tem como se proteger, você está usando uma moeda fiduciária, e é aí que surge o Bitcoin, assim como surgiu em 2008. Ele é uma alternativa descentralizada, onde você é a sua instituição bancária, é um sistema bancário independente, descentralizado de pessoa para pessoa, com muito mais transparência do que é o sistema bancário tradicional. Então foi aí que surgiu o Bitcoin. E a criação dele, através de uma pessoa ou um grupo anônimo, que não se sabe, né, denominado Satoshi Nakamoto, essa é uma grande vantagem, é um grupo completamente anônimo, uma pessoa anônima, então não há uma entidade, né, uma empresa para ser atacado. Então é um sistema realmente descentralizado e isso é mais uma segurança do sistema. Se tivesse uma empresa para governos atacarem, isso daí seria um ponto de fraqueza da moeda. Então lá naquela época surgiu a primeira criptomoeda, o Bitcoin, e como ele nasceu para regular essa parte da política monetária em que você não tem o domínio, no Bitcoin não. O Bitcoin ele nasceu já com essa proposta de uma política monetária definida. Ele possui no máximo 21 milhões de Bitcoin que são minerados, já definido desde o white paper na sua criação, onde começou com 50 Bitcoins a cada cerca de 10 minutos e a cada 4 anos isso vai caindo pela metade, é o halving que a gente vai falar mais à frente. A questão é que ele já nasce com essa escassez de 21 milhões de Bitcoin, onde hoje a gente sabe que não vão existir 21 milhões de Bitcoin porque muita gente já perdeu sua chave privada e muitos Bitcoins aí que se perderam. Se você ainda não está entendendo por que essa escassez é positiva, mais à frente a gente vai falar mais a respeito dessa questão da lei da oferta e demanda. Então essa escassez sim, ela é positiva para o Bitcoin. Então a política monetária está resolvida através disso que eu falei e a parte da descentralização está resolvida através da blockchain, que na verdade esse sim, né, um dos grandes avanços tecnológicos que veio a partir do Bitcoin, tá? Eu tenho um vídeo específico de 12 minutos falando sobre blockchain. Depois você olha aqui no link da descrição, não vai agora, mas já deixa aberto, então em outra aba, a playlist de criptomoedas onde tem vários vídeos e um dos vídeos é só sobre blockchain. Você vai entender onde está o verdadeiro valor aqui da criptomoeda, esse avanço tecnológico, tá? Além da blockchain, você vai ver que na playlist tem vídeos da planilha de criptomoedas, né, que é um dos produtos aqui do canal, mas tem também vídeo sobre cripto em geral, como é que você utiliza o wallet, parte de declaração, então um material bem interessante se você é novo na parte de criptomoedas. O link eu vou deixar aqui na descrição. E agora, dando continuidade aqui, o valor do Bitcoin, essa é uma pergunta bem difícil de responder, mas ela é a mais natural quando a pessoa começa a investir. Da onde que vem o valor do Bitcoin? E ele é basicamente regido pela lei da oferta e demanda, ele é muito parecido a uma commodity, né? Tanto que ele foi aprovado agora, né, o ETF Spot lá nos Estados Unidos, porque ele foi então tratado como uma commodity. E o que é a lei da oferta e a demanda? Tá? Essa é a arquitetura do Bitcoin que faz ele se tornar cada vez mais escasso e ganhar valor. Você pensa que se você tem um produto que a demanda mantém constante, se você reduzir a oferta desse produto no mercado, isso tende a elevar o preço dele, porque tem a mesma quantidade de pessoas querendo aquele produto e menos oferta dele no mercado, tá? Com as moedas funciona da mesma forma, porém com a dinâmica contrária. Pensa que a oferta de moedas no mundo tende a ser cada vez maior, são os países imprimindo dinheiro, então a oferta aumenta sem que necessariamente tenha um aumento de demanda, então isso daí faz o dinheiro perder valor, é mais dinheiro em circulação no mercado, com a mesma quantidade de mercadorias que esse dinheiro consegue comprar. Então, isso vai causando a inflação, que é o aumento do preço dos produtos. Então, o seu dinheiro vai perdendo valor com o passar do tempo. Isso não acontece com o Bitcoin. Lembra que o Bitcoin, apesar de ele ter uma inflação, é uma inflação controlada. O mercado já sabe como vai ser a inflação do Bitcoin, que acabou de cair pela metade esse mês. Só que a demanda do Bitcoin ela acaba sendo cada vez mais crescente, seja por especulação, seja por reserva de valor, né? Bancos centrais até comprando criptomoeda, ou pessoas comprando Bitcoin para poder fazer transferências internacionais rápidas e mais baratas do que no sistema bancário comum, tradicional. Então nós acabamos de passar pelo halving, ou halving, né? Que a pronúncia correta que eu tenho aprendido é que agora é halving. Então, aparentemente, eu vinha falando errado, né? Mas é essa valorização dos ciclos de 4 anos. Isso aqui é meio que uma profecia autorrealizável, que o mercado já sabe que vai acontecer, né? Então, fica naquele dilema. Se o mercado já sabe, vai precificar antes. Mas o que tem acontecido é que, realmente, o ciclo sempre vem ocorrendo, né? O halving, ele acaba marcando ali o meio do ciclo de alta do Bitcoin. Historicamente, tem sido assim, tá? Eu tenho essa imagem aqui. Eu fui obrigado a colocar no Google aqui para saber a pronúncia certa. Halving.
De fato parece que é halving, então vou tentar me acostumar a falar dessa forma. Bom, voltando aqui, ó, então esse gráfico aqui ele marcou bem, né, os ciclos do halving. Veja que a linha branca aqui foram as datas em que aconteceu o halving e ele marcou meio que o meio do ciclo. Então, se a gente teve o halving agora, dia 19 de abril de 2024, né, acabamos de passar pelo halving, então a gente está aqui nessa linha branca e teoricamente a gente tem aí mais um ano e meio de ciclo de alta, se a gente levar em conta, né, o comportamento passado. Eu já vou explicar um pouco mais, né, o que é exatamente o halving, mas muita gente aqui já sabe o que é, né? Então, só mostrar como é que foi a valorização dos ciclos passados. Obviamente, a cada ciclo, né, essa valorização do halving acaba sendo menor, né, porque a moeda já ganhou um valor de mercado muito maior do que foi no passado. Mas veja que após o halving, ela ainda se multiplica algumas vezes, né? O último ciclo após o halving, ela multiplicou quase 8 vezes. E esse daqui está sendo interessante porque se você olhar esse gráfico, veja que ele estava projetando que a moeda ela iria chegar no halving agora em abril de 2024 a 35 mil dólares. E o que aconteceu foi que antes do halving a gente chegou a bater 70 mil dólares, acima do último topo histórico do halving anterior. Esse gráfico não foi feito agora, né? Ele foi feito há meses atrás, antes da gente entrar nesse ciclo de alta, então ele projetava que ia estar 35 mil. Esse 70 mil, ele muito pode ser explicado pelo hype do ETF Spot de Bitcoin, que de fato aconteceu. Então a gente teve aquele hype, aquela alta, depois veio o ETF, que a gente vai falar mais à frente, de fato entrou um fluxo financeiro grande e elevou o preço da moeda. E esse comportamento, ele realmente não é usual, tá? Se a gente pegar aqui os halvings anteriores, nessa última imagem, ó, nessa outra aqui, você vai ver que, veja que aqui quando aconteceu o halving, essa linha pontilhada aqui, ó, veja que quando ele aconteceu, ele estava abaixo do último topo histórico, né, do ciclo de alta anterior. Aqui, da mesma forma, nós tivemos o halving e a moeda ainda não tinha ultrapassado o último topo histórico. O halving também de 2020 foi da mesma forma, tá? A moeda estava aqui nessa faixa e não tinha ultrapassado o último topo histórico do ciclo anterior. E dessa vez não, dessa vez foi diferente. Eu estou aqui no gráfico do Bitcoin, gráfico diário, e esse aqui foi o último topo histórico do ciclo de alta anterior, que foi lá por volta dos 67, 68 mil dólares. E veja que a gente ultrapassou esse último topo histórico já antes do halving. O halving está aqui, ó, o halving está aqui nessa linha vertical pontilhada. Então a gente ultrapassou isso, essa última alta histórica antes do halving, o que é realmente uma situação que não havia acontecido anteriormente. Desde então a gente teve uma correção. Se você pegar os ciclos passados, isso também é comum, né? O realiza no fato é muito comum no mercado em geral. Então deu halving, a gente tem visto uma correção, a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre o gráfico, mas isso é normal. A gente, se levar em conta o comportamento passado, a gente continua assim num ciclo positivo de alta e é o que eu também acredito. Vamos fazer um parênteses aqui para falar sobre o que é o halving, né? Eu falei que ia ser um vídeo um pouco mais resumão, então para quem não está bem familiarizado, desde a criação do Bitcoin, a cada 10 minutos mais ou menos, né, que o sistema vai ali ajustando a dificuldade, é minerado um novo bloco. Quem minera esse bloco são os mineradores que estão cedendo o poder computacional, o hash rate para a rede, né? O que é ceder o computador para a rede? Você vai armazenar uma cópia da blockchain que está dispersa em diversos computadores pelo mundo que estão tentando minerar um novo bloco. Quem consegue minerar esse novo bloco é recompensado com uma quantidade de bitcoins. O que tem dentro desse bloco? Ali está registrado quais as operações foram realizadas. Então, desde o primeiro bloco, ali vai ter quem minerou esse bloco e a recompensa dele, que na época era 50 bitcoins, para qual carteira foi esse bitcoin. Então vai ter lá a wallet, que é um código alfanumérico, e para aquela carteira foram os primeiros bitcoins. E daí depois, a cada 10 minutos, os próximos blocos, desde então, vão registrando as operações. O bitcoin saiu da carteira ABC para a carteira BCD, né? Naqueles códigos ali. Então, isso vai ficando registrado na blockchain em sequência, todas as operações desde a sua criação, desde 2008, 2009 ali, né, dos primeiros blocos. Então, tudo isso está registrado e a cada 10 minutos é ganhada uma recompensa. Lá na criação eram 50 bitcoins. Em 2012, quando teve o primeiro halving, caiu pela metade, caiu para 25 bitcoins. E agora, em abril de 2020, a cada bloco minerado eram mais 6,25 bitcoins que entravam em circulação e agora isso caiu pela metade, está em 3,125.
Então, a cada 10 minutos, né, mais ou menos ali, um bloco é minerado e entra esse Bitcoin na rede. Então, essa quantidade de Bitcoin que entra nova em circulação, isso é a inflação do Bitcoin. Mas veja que é uma inflação que ela é uma desinflação, né? A cada 4 anos essa inflação cai pela metade e hoje é menos de 1% ao ano, mais ou menos. E é nesse ritmo, então, de emissão de novas moedas que o mercado já consegue projetar que vai ser mais ou menos lá para 2140, que vai ser, então, minerado o último Bitcoin, né? E vamos lá, o que que isso impacta nos preços? Bom, primeiro na questão dos mineradores, né? Tu imagina que a recompensa tua vai cair pela metade a cada 4 anos, ali os 210 mil blocos. Então a tua recompensa cai pela metade e tu tens um custo para conseguir minerar, para produzir esse Bitcoin. Então os próprios mineradores vão cada vez mais tendo que ter eficiência energética, né? Colocar as suas máquinas em países onde o custo energético é menor, para conseguir trabalhar no positivo. Se não tiver no positivo, não tiver no break-even, ou ele vai ter que reduzir produção, ou ele vai ter que segurar essa moeda para vender a preços mais atrativos. Então isso vai retirando oferta do mercado. Então aqui a gente falou uma das principais camadas para você analisar quando você vai investir em Bitcoin, que é o ciclo do Bitcoin. Então hoje a gente está aqui, ó. Nós estamos aqui nesse ponto onde historicamente aí é metade do ciclo do Bitcoin. Então, para quem estava investido desde essa época aqui, onde o Bitcoin estava lá nos 20, 30 mil dólares, seria muito melhor, né? Eu tenho um vídeo, vou deixar aqui no link da descrição, eu tenho um vídeo lá onde eu falava que eu estava vendendo put para se Bitcoin ficasse abaixo de 20 mil dólares, eu estava me comprometendo a sempre estar comprando. Então eu acabei carregando uma posição que hoje o Bitcoin é um ativo que eu recebi mais valor desde que eu comecei a investir, né, em lucros. É o melhor ativo. Então, quando eu falo para ele com uma certa empolgação, não é só porque eu acredito na tecnologia, é porque como ele de fato é um ativo que quem investiu acabou ganhando muito dinheiro, as pessoas geralmente falam com um pouco mais de paixão, né? Então, me desculpa, mas de qualquer forma eu não tenho um viés, né? Quando o Bitcoin daqui um ano e pouco, né, ele estiver diminuindo o potencial, eu vou estar sim vendendo ele, tá? Então, você tem que ver que ele é uma moeda que tem ciclos, tá? E um dos principais fatores do ciclo, além de outros que a gente vai falar aqui a seguir, é o halving. Então você tem que estar ligado nisso aqui. E voltando aqui agora para o outro assunto, né? Eu falei para você que o motivo da gente estar chegando agora nesse halving com a moeda já tendo passado a última alta histórica, foi esse motivo aqui, ó, novos veículos eficientes para você poder investir em Bitcoin. Quando eu digo você, na verdade, eu estou querendo falar do institucional, estou falando do ETF Spot aprovado lá no mercado americano, na Bolsa de Valores americana. A forma descentralizada de você poder investir em Bitcoin, que é ir lá comprar P2P ou um exchange jogar para uma wallet sua, isso daí primeiro exige conhecimento. Além disso, o mercado tradicional, com ativo não sendo negociado, né, em bolsa de valores, isso acaba tirando liquidez e possibilidade de investimento. Então, durante todos esses anos, o Bitcoin acabou ficando muito de fora dos holofotes dos grandes investidores, dos fundos, né, principalmente ali americanos que têm uma liquidez muito maior a nível mundial. Foi então que lá no dia 10 de janeiro desse ano a gente teve a aprovação do ETF Spot, né, a aprovação pela SEC, que é similar à CVM lá dos Estados Unidos, aprovou então o Bitcoin à vista, o Bitcoin Spot. O que é isso? O ETF, ele é um fundo passivo, onde o investidor vai colocar dinheiro e esse fundo sim vai comprar o Bitcoin, né, e vai fazer a custódia, vai armazenar e vai ter então esse código desse ETF sendo negociado lá na Bolsa de Valores. Isso daí deu muita notoriedade para o Bitcoin, né? Essa aprovação pela SEC, né, deu chancela, deu moral, vamos dizer assim, para ele ganhar notoriedade a nível mundial e permitir uma entrada maior de fluxo de dinheiro desses grandes investidores. Então, essa imagem aqui são esses ETFs, né? O principal ETF, deixa eu sair da frente novamente aqui. Esse ETF na cor mais escura é o ETF da BlackRock. O segundo maior também, como era esperado, foi da Fidelity. A BlackRock, para quem não sabe, é uma das maiores, é a maior, na verdade, é a maior gestora de ativos do mundo. É um patrimônio gigante ali alocado nos seus fundos. E veja que desde a aprovação dos ETFs aqui, ó, em janeiro, essa daqui foi a subida do volume investido nos ETFs. Aqui agora, onde a gente está tendo uma queda de liquidez, né? Foi a primeira queda maior aqui dos ETFs em si, que é onde está tendo um resgate nesses ETFs, mas veja que a tendência de dinheiro institucional que entrou aqui através dos ETFs foi bem grande. Esse gráfico aqui eu achei bem interessante também, porque ele tem aqui em cinza
o fundo da Grayscale. Então, para quem acompanha um pouco mais o mercado, vai saber do que eu estou falando e veja como o dinheiro foi sendo sugado desse fundo, migrando para os novos ETFs, né, além de novo dinheiro que acabou entrando. Esse tipo de ETF aqui, ele permitiu grandes investidores e também pessoas físicas, tá? Ou fundos menores. Para quem não sabe, eu sou gestor de um clube de investimentos, eu sou um dos gestores, né? Eu e meu sócio. E através do ETF da BlackRock, que tem BDRs investidos aqui no Brasil, a gente colocou ali uma parte do patrimônio do clube também, né, em Bitcoin. Não é o foco principal, porque um clube de ações ele é foco em ações, mas é mais uma alternativa ali de investidor, né, poder investir em Bitcoin de forma eficiente, né, porque é um ETF com um custo muito barato. Além disso, pessoas físicas que não querem aprender a investir de forma descentralizada, utilizar de fato a blockchain, só querem ter exposição financeira ali ao ativo, o ETF é sim uma ótima alternativa. E agora vamos para alguns indicadores do Bitcoin que eu gosto de acompanhar, tá? Eu vou começar pelo MVRV, porque esse é um dos indicadores que ainda está mostrando um espaço de alta interessante. Vários outros indicadores que a gente pode passar aqui, você vai ver que a gente já está ali realmente na metade, ou talvez até... vamos dizer na metade, tá? A maioria dos indicadores aqui que, se você der uma olhada junto comigo, a gente está mais ou menos na metade do ciclo. O MVRV, ele é bastante conhecido, né, pela galera que investe em cripto. O que é esse indicador aqui? A blockchain ela é pública, né? Então você não sabe quem comprou, mas você sabe quanto que as pessoas pagaram, né? Fica o registro ali na blockchain. Então o MVRV ele mostra como é que está o lucro dos investidores sobre o preço médio de compra desses investidores. Então quando a gente está nessas regiões aqui, ó, abaixo dessa linha tracejada, essas regiões aqui indicam investidores no prejuízo. Sempre que você chega nessa linha aqui abaixo de 1 ou próximo de 1, isso aqui historicamente foi um excelente ponto de compra, né? O que faz muito sentido, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Isso daqui foi um ponto de compra interessante, aqui também, e novamente aqui, né, onde a gente estava naquele fundo de mercado ali na região dos 20 mil dólares. Quando as pessoas estão com prejuízo, é normal elas segurarem, né, o investidor segurar. Porém, quando a gente chega aqui, ó, nessa região de topo, como aconteceu aqui no passado, acontece também uma realização. Por quê? As pessoas estão com lucro e qualquer queda as pessoas se assustam e acabam vendendo para segurar o lucro, né? Para garantir o lucro, para colocar ele no bolso. Então isso acaba ocasionando ali vendas em cascata. Se a gente olhar como é que a gente está hoje, a gente ainda tem bastante espaço para alta. Então a gente está nessa fase aqui onde os investidores já estão com lucro, mas ainda tem um espaço, se a gente pegar o histórico passado, ó, o MVRV chegou nessas regiões aqui. Então a gente ainda tem um espaço interessante para dizer que os investidores estão com muito lucro e começar a se preocupar, né, de uma venda em cascata, uma realização em massa do mercado. Eu vou ir abrindo uma série de gráficos aqui para a gente olhando junto. Então aqui o famoso gráfico arco-íris, né, a gente vê que ainda a gente está numa faixa bem interessante de potencial de alta, tá, através dessa fonte aqui. Aqui o gráfico de Mayer Multiple. Então o que é Mayer Multiple? É sempre referente a médias de preço do Bitcoin, tá? Então a gente, por esse indicador aqui, que ele pega a média de preço dos últimos 2 anos, a gente está mais ou menos na metade do ciclo, que é o que também o ciclo do halving está apontando, a gente está na metade do ciclo. Então sempre que está abaixo dessa linha verde, significa que o preço está bem abaixo da média dos últimos 2 anos, o que seria interessante para compra. De qualquer forma, a gente ainda está no meio do ciclo, tá? Esse indicador aqui, o prudente seria você começar a realização quando os preços estivessem mais próximos aqui dessa linha vermelha do gráfico. Agora esse aqui é a média móvel dos 200 dias. Então antes eu mostrei a média móvel de 2 anos, esse gráfico aqui é a média móvel de 200 dias, tá? O Mayer Multiple. E veja que historicamente, quando ele passou aqui desse 2,4, foi quando deu cagada nos preços, aconteceu realização, tá? Então pode pegar aqui no histórico de gráficos, sempre que chegou próximo desses valores, foi ponto bastante interessante para estar realizando. Novamente, se a gente considerar a média de 200 dias, a gente ainda está, né, faltando uma distância maior, tá? O que significa esse 2 aqui? É quando o preço está mais do que 2 vezes acima da média de 200 dias. Esse outro gráfico aqui, ele leva em consideração essa média de 200 dias de uma forma um pouco mais visível, né? Parecido ali com o gráfico de arco-íris, tá? E veja que, novamente, a gente está aqui nessa região amarela,
que seria ali um meio de ciclo, tá? O que é a média de 200 dias, tá, pessoal? A média de 200 dias é essa linha preta aqui do meu gráfico, ó. Esses 50 mil dólares aqui atual, que é a ponta aqui dessa linha preta, é a média dos últimos 200 dias de preço do Bitcoin. Se você não sabe como configurar um gráfico aqui no TradingView, não deixa de ver a playlist sobre análise técnica, onde eu ensino a configurar aqui o TradingView. Essa playlist vai estar aqui no final da descrição desse vídeo e vai estar também lá bem organizada nos cursos que acompanham de bônus aqui a planilha. Vamos pegar o gráfico aqui também para dar uma olhada, né? A gente pode pegar aqui o Bitcoin e ver que ele rompeu esse suporte que ele vinha trabalhando, ele rompeu aqui esse suporte, mas se a gente pegar, nós tivemos um rompimento muito parecido algumas semanas atrás, que foi um rompimento falso, né? A famosa violinada. Quem acabou saindo do ativo perdeu toda essa alta na sequência, ó. Ele vinha aqui com esse suporte, tá? Ele furou aqui o suporte, logo depois ele se recuperou e teve toda essa alta aqui recente. Ó, desde o último rompimento falso que aconteceu, né? A moeda subiu 77%. Então, quem estopou ali a posição naquele último rompimento acabou perdendo a próxima alta. Então é muito difícil você querer sair 100% ou entrar 100% em Bitcoin durante um ciclo de alta. Tá? Eu sempre digo que durante um ciclo de alta, o trader, ele muito provavelmente vai ganhar menos do que o holder, que está ali no máximo ajustando o tamanho de posição, tá? É a forma que eu prefiro investir. Então você usar isso aqui para tentar colocar novos aportes ou reduzir, até ok. Agora querer sair completamente é muito difícil de prever o comportamento da moeda. O índice de força relativa do Bitcoin também, desde que a gente começou o ciclo de alta, veja que ele sempre se segura aqui, ó. O índice de força relativa ele está aqui nessa linha branca, tá, pessoal? Tem essa faixa cinza aqui embaixo, tá? E ele é essa linha branca aqui. Se você não sabe o que é índice de força relativa, tá lá na playlist de análise técnica aqui. Eu não sou um especialista em análise técnica, mas o básico é legal você poder acompanhar, tá? Ele vai te ajudar ali na tomada de decisões. E a gente já está para baixo do índice de força relativa de 50, e ali entre 0 e 50 a gente pode dizer que o ativo está em tendência de baixa, mas a tendência majoritária do ativo é de alta. Então veja que durante esse ciclo de alta, o máximo que o índice de força relativa chegou foi aqui nesses patamares onde a gente está hoje, tá? Então se vai subir ou cair nos próximos dias, semanas, tem muita coisa que pode acontecer. Agora, a tendência ali, tirando um pouco o zoom, né? Se a gente olhar uma tendência mensal, a gente está sim numa tendência de alta e eu mostrei vários indicadores para você que tentam ali apontar que a gente está sim mais ou menos no meio do ciclo. Esse vídeo já ficou bem grande, mas eu vou ter que falar com você também agora sobre a parte de macroeconomia, tá? Não tem como falar de macroeconomia quando você investe em Bitcoin, tá? Ele tem essa questão do ciclo, do halving, mas a liquidez dos mercados impacta muito no preço do Bitcoin, principalmente quando você pega ali janelas mais curtas também. E o que é macroeconomia aqui? Macroeconomia é você tentar tirar alguns comportamentos do mercado a partir de inflação, taxa de juros, liquidez e o que a gente tem hoje, tá? O mercado teve a fase ali de 2020, recessão, onde os governos precisaram reaquecer a economia. E qual que foi a alternativa? É a alternativa desde lá de 2008 que eu falei no começo do vídeo, né? É reduzir taxa de juros, injetar liquidez no mercado, só que isso daí em segunda ordem causa inflação. Então a gente teve inflação e os anos de 2022, 2023 foram os bancos centrais tentando segurar essa inflação, subindo taxa de juros, restringindo a economia. Então foi um ano que vários ativos de risco sofreram e desde então a gente está nessa tese de queda coordenada de juros a nível mundial, tá? Então o Brasil já começou o ciclo de queda de juros, o Banco Central da Europa já está pronto para começar a cortar juros, tá? A inflação lá já está mais controlada. O problema segue sendo o principal mercado do mundo, que é os Estados Unidos. A taxa de juros americana, a gente pode pegar aqui, ó, vamos colocar aqui a taxa de juros americana. A gente pode ver que ela continua aqui nesse 5,5%, né? 5,5%. Opa, deixa eu me tirar aqui da frente. Essa taxa de juros de 5,5% americana ela é muito restritiva, tá? Para você ter uma ideia, ó, dá uma olhada aqui no gráfico. A última vez que essa taxa teve nesse nível foi em 2001. Então é a maior taxa de juros dos últimos 20 anos e ela já segue desde o meio de 2023, tá? Se a gente pegar aqui, ó,
foi em julho de 2023 que ela bateu esse valor. Pode parecer muito simplista, mas às vezes uma análise simplista é o que mais funciona no mercado, tá? Às vezes você tem muita informação, muito parâmetro, atrapalha a sua decisão. E um parâmetro que você pode ter simplista, mas que geralmente funciona, é de que a gravidade da taxa de juros ela funciona muito bem. Tá? Quando a taxa de juros aumenta, isso aí prejudica ativo de risco, e quando a taxa de juros cai, isso tende a dar liquidez para o mercado e fazer os ativos de risco subirem. Então, a queda de juros, o início da queda de juros do mercado americano seria ali um trigger, um gatilho muito positivo para ativos de risco em geral. E tem muito banco central que está dependendo dessa queda de juros americana para poder continuar o seu ciclo de queda de juros. Então o mercado chegou a precificar que os Estados Unidos ia começar a cortar juros em março desse ano. E desde então ele vem tendo que reprecificar a estimativa de início de corte de juros. Então hoje, né, se você acompanhou o Jerome Powell, que é o presidente lá do Fed, Banco Central Americano, ele falou nessa quarta-feira, feriado, Dia do Trabalhador. Então ele tirou um receio que o mercado tinha de que os Estados Unidos ainda ia precisar subir os juros. Por quê? A inflação voltou a apertar. Esse daqui ó, é um gráfico bem interessante para a gente acompanhar a inflação americana, tá? A inflação americana voltou a apertar, o mercado de trabalho segue muito forte, o petróleo voltou a apertar. Então é difícil eles começarem a cortar juros. A gente ainda está naquela fase de que notícia ruim para a economia é notícia boa para o mercado. Então uma notícia de mercado desaquecendo, ou taxa de desemprego aumentando um pouco, isso daí seria positivo para o início do ciclo de queda de juros, porque daí isso demonstra que a inflação estaria um pouco mais controlada. Tá? Eu coloquei aqui, isso daqui é o site do Fed, eu só coloquei ele traduzido aqui para você poder ler aí, né, da sua casa, mas isso daqui ele é um gráfico que mostra muito bem como é que está a tendência de inflação. E veja que desde o final ali de 2023, a gente teve essa tendência de alta de inflação, isso daí fez o mercado ficar reprojetando que o início do corte de juros seria mais para frente. Como eu disse, hoje está lá para novembro, embora lembra que tem eleição, né? Então eu acho ser bem possível que esse início de corte de juros pode acontecer antes. E se isso acontecer, o mercado tem que reprecificar essa notícia positiva. Isso daí seria bem positivo para ativos de risco em geral. Esse daqui é um outro gráfico, ó, onde ele fala da liquidez. Lembra que reduzir taxa de juros, comprar títulos de dívida, né? O Banco Central comprando títulos de dívida, o quantitative easing e colocando liquidez no mercado, isso é liquidez. E liquidez do mercado e Bitcoin, eles têm uma relação muito grande. Ó. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Isso daqui é como é que está a liquidez mundial dos principais bancos centrais, né? A liquidez M2, Banco Central do Japão, Banco Central Europa, Banco Central americano. Isso daqui é como é que está a liquidez e o comportamento do Bitcoin. Veja que quando foi retirada a liquidez do mercado, o comportamento do Bitcoin foi de queda. E quando a gente tem aumento de liquidez dos mercados, há comportamento de alta do Bitcoin. Assim aconteceu no passado. Ó, aqui, ó, aumento de liquidez, principalmente aqui após 2020, que está nessa faixa aqui um pouco mais cinza. Veja que o preço do Bitcoin ele acaba respondendo a essa liquidez. E hoje o que a gente tem, essa fase aqui, é uma liquidez dos mercados, como eu disse, desde 2022, 2023 sendo mais restritiva, ao ponto que a gente pode estar nesse momento de inflexão. Isso daqui é o agregado monetário M2 dos Estados Unidos. Olha como é que ele subiu aqui, ó. Vamos botar o gráfico de 10 anos. Isso daqui foi na pandemia, 2020. Olha a liquidez que o Fed colocou no mercado, né? E desde então foi subindo até que lá em 2022 começou então essa restrição, essa política mais restritiva, onde foi retirando liquidez do mercado. E se a gente der um zoom aqui, ó, vou colocar no último 1 ano, 5 anos aqui. Veja que a gente já está vendo essa inflexão lá de liquidez no mercado americano, onde a curva aqui já está novamente apontando para cima. Isso é positivo para o Bitcoin. E uma mensagem final aqui que eu queria deixar para vocês, né? Futuro do Bitcoin e dos investidores. Cara, o que a gente pode falar aqui? Futuro do Bitcoin, ele é amplamente debatido, né? O fato é que o impacto que ele já teve desde então, ele é realmente gigantesco. O desenvolvimento da blockchain, outras criptos que surgiram, a adoção por instituições e até países. Pensa que a Rússia, né? Eu não vou falar a palavra aqui para não dar ruim aqui no vídeo, né? Que pode ser bloqueado no YouTube, enfim. Mas vocês sabem, todos esses conflitos que têm acontecido, essa tensão geopolítica, países como a Rússia vão recorrer a Bitcoin porque outros países não conseguem bloquear esse tipo de transação.
Os ETFs também foram uma forma de entrar um fluxo do investidor institucional muito maior agora na moeda. Agora, você investir em Bitcoin, ele de fato não é para todos, primeiro porque ele exige conhecimento, senão você fica só à deriva de uma volatilidade de preços que é muito grande. Então você precisa ter um embasamento teórico ali, entender o que você está fazendo para ter a confiança de investir na moeda e conseguir identificar esses ciclos. O que é garantido para quem investe em Bitcoin, principalmente para quem já investe e sabe do que eu estou falando, é que vai ser uma jornada bastante educativa, tá? E não só educativa, logicamente, vai ser bastante gratificante financeiramente se você conseguir observar essa questão dos ciclos. E não esqueça, então, que eu tenho aqui ferramentas para te auxiliar a controlar seus investimentos em criptomoedas, tá? Vou deixar novamente aqui o link da planilha de criptomoedas, está aqui embaixo. Ela acompanha também um curso para você pegar essa parte dos fundamentos da criptomoeda, como utilizar e também toda a parte ali de declaração para você não pagar imposto ou pagar o menor imposto possível de forma legal. Então, bons investimentos e espero que esse vídeo tenha te ajudado.